Agora chegou aquele momento mágico do canal, que é a nossa culinária do dia. Mas a culinária de hoje tem uma super curiosidade, comadre, que é a receita desse pão especial que nós vamos fazer. Mas antes de eu passar para você todo o passo a passo, eu preciso te lembrar que a Islândia é um dos países mais caros do mundo. Inclusive a alimentação, tá? Sempre foi caro. E depois da era do Covid, então, comadre do céu, a coisa tá assim, ó, impossível. Mas os turistas encontraram uma forma de gastar menos nos restaurantes aqui da cidade, tá? Que é uma sopa que ela é servida dentro de um pão. Menina, o segredo está nesse pão cascudo, crocante, gostoso, maravilhoso, que você vai amar aprender para apresentar aí para suas visitas, para sua família. Então, bora anotando todo o passo a passo. A preparação desse pão começa de um dia para o outro, comadre. E a primeira coisa que você vai fazer é colocar de 5 a 10 gramas de fermento fresco. O que é fermento fresco? É esse fermento que parece essa massinha assim. Não é aquele seco não, tá? Ah, e que fermento é esse? É o fermento para pão, certo? Quebra esse fermento aqui direitinho. Daí você me coloca aqui 150 ml de água, tá? Daí não esqueça de dissolver bem esse seu fermento. Ó, fez isso? Daí você coloca 2 xícaras de trigo e mexe bem com o fouet, tá? Seguinte, quando ela chega nesse ponto aqui, ó, que tá uma liga, tá vendo? Super interessante, né? Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cobrir com um papel, um plástico, isso filma esses plásticos de cozinha, isso filme, não é esse que chama? Aí, comadre, a gente cobre isso aqui e agora nós vamos deixar isso na geladeira até amanhã, tá? Então, até daqui a pouco. Agora são 6 horas da manhã. Menina, ó, agora nós vamos fazer aquele mesmo segredinho, que é isso aqui, ó. Colocar o nosso fermento numa vasilhinha assim novamente. Aqui tem 5 gramas, certo? Daí, ó, dessa vez nós vamos colocar 150 mililitros de água e vamos colocar também uma colher de chá cheia de açúcar, certo? Fizemos isso. Agora o segredo é dissolver todinho esse fermento aqui. Agora nós vamos até a geladeira. Eu vou e vamos pegar o nosso pão que ficou fermentando a noite toda lá. Olha só que interessante isso aqui. Olha isso, comadre, como ele ficou todo fermentado. Olha só, esse aqui é um dos segredos do nosso pão, certo? Pronto, agora nós vamos colocar o nosso pão que foi dormido na geladeira, que está totalmente geladinho, totalmente fermentado e cresceu de uma forma bacana, certo? Vamos colocar ele aqui na nossa batedeira. Aí, comadre, nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar agora uma colher de chá cheia de sal. Aí agora nós vamos pegar a nossa misturinha que acabamos de fazer. E aí nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos começar a bater. Pronto, fácil assim. Eu bati mais ou menos 2 minutos e essa massa ficou assim, certo? Aí agora aqui eu vou colocar uma xícara cheia de trigo e volto a bater. Seguinte, dessa vez eu bati por um bom tempo, tá? Foram mais de 8 minutos aqui, ó. E o que aconteceu com a nossa massa? Ela ficou assim, ó, maravilhosa, linda. Daí a gente vai transferi-la para nossa tábua. E com a nossa tábua enfareada, a gente só dá aquele pequeno acabamento na nossa massa, tá? Fazemos assim, ó, um pequeno pão grande,
redondo amassado. Seguinte, chegamos nesse ponto aqui, daí ó, a gente volta para uma bowl, coloca aqui dentro, de preferência, farinha um pouquinho de trigo por cima assim. Aí, comadre, a gente pega aquele nosso velho amigo pano de prato felpudinho assim, ó, deixa ele coberto aqui por mais ou menos 1 hora, até dobrar de tamanho. Vejamos daqui a pouco. Olha a surpresa que eu tenho pra você. Olha isso, comadre. Passou exatamente 1 hora. Menina, dobrou de tamanho. Daí o seguinte, nós vamos tirar essa maravilha aqui, voltar pra nossa... pra nossa tábua. Aí eu dou aquela pequena amassada que nós outros já aprendemos, não é isso? Nossa, esse pão tá maravilhoso. Aí agora, comadre, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividi-lo assim, em 2 partes. Pegou a sua metade, daí você amassa bem, não taca muita farinha na sua tábua ou na sua mesa, onde você for amassar seu pão. Esse é o segredo, tá? E o outro segredo do pão, ó, ele fica um pouquinho pegajoso na mão, tá? Nada de fazer o pão muito seco, não, certo? Daí, ó, faz aquela pequena bola, tá? Aqui na Europa, comadre, você encontra esse pão até em tamanho grande, tá? Porque ele fica cascudo e as pessoas fazem bastante sopa e colocam dentro dele para comer, certo? Nós vamos fazer um tamanho menor. Daí é o seguinte, ó, nas 2 partes, tanto essa como na outra, nós vamos cortá-los em vários tamanhos, tá? E para fazer isso, nós fazemos o seguinte, ó, cortamos no meio, depois vamos aqui na outra parte, cortamos novamente e a gente pega em diagonal aqui, ó, corta aqui novamente, fazemos isso desse outro lado aqui. Aí, ó, a gente vai fazer, nós vamos pegar cada parte dessa. Percebeu que ele fica mesmo pegajoso? Não é aquele pão seco não, tá? Esse pegajoso, ele significa que ele tá pegando, mas não está grudado na mão, certo? Daí, comadre, você pode fazer em 2 formas. Você pode fazer aquela bolinha mesmo, como eles fazem aqui para tomar sopa, ou você faz o seguinte, você pode fazer em bisnaguinha. Como faz a bisnaguinha? Ó, abre ele, aí você devagar vai enrolando assim, tá? Eu quero fazê-lo aquele mini pão, daquele pão de sopa, certo? Fez essa bolinha bonitinha? Daí é só você pegar a sua forma, que ela foi untada ou colocou um papel manteiga nela, e aí você coloca o seu pãozinho aqui, ó, certo? Fez isso, comadre? Daí você cobre o seu pão novamente, vai deixar aqui por 45 a 1 hora, depende do clima aí no seu país, tá? O pão já está quase no ponto de assar. Aí, ó, eu já liguei o meu forno, coloquei ele no máximo. E aí, ó, embaixo do forno eu vou colocar isso aqui, ó, uma forma com água quente. Por que nós fazemos isso? Porque o moço da padaria falou que tem que deixar o forno úmido para que os pãezinhos fiquem umidificados, tá? Forno pré-aquecido, aguinha lá de baixo para deixar o nosso forno umidificado. Daí chegou o momento de nós prepararmos o nosso pão. Comadre, você vai pegar uma faca bem afiada, tá? E você vai dar um corte aqui no meio, aqui. Por que que eu falo que a faca tem que estar bem afiada? Porque se a sua faca não estiver bem afiada, vai ficar tudo enrugado aqui, tá? Agora é o seguinte, cortamos todo o nosso pão, daí a gente vai untar esse pão com isso aqui, ó, água. Pois é, comadre, é com água mesmo, tá? Então procure aí na sua casa a ter uma água o mais fria possível, tá? Para fazer toda a receita, tá? Principalmente para untar. Agora é o seguinte, eu vou levar no forno, mas... lembra, o forno eu deixei ele no máximo para ele pré-aquecer, para ele ficar quentão. Daí agora eu vou diminuir, vou deixar o meu forno numa temperatura média, não pode ser quente, tá? E vai ficar lá dentro por 15 minutos. Tirar os nossos pãezinhos, que eles estão assim, ó, previamente assados, tá? Ó, a casquinha já começou a formar. Daí nós voltamos com o nosso pincelzinho e água.
e pincelamos novamente todos os nossos pãezinhos, tá? Por que que a gente tem que pincelar ele com água? Para formar aquela casca que nós gostamos tanto, tá? Repetindo, a nossa água, ela está previamente gelada, vamos chamar assim. O nosso pão francês, que não é francês, vai voltar para o forno porque ele está pré-cozido. Daí nós vamos dobrar um pano de prato até chegar esse tamanho. Se for um pano flanelado, você já vai entender. Aí você vai fazer o seguinte, você vai colocar o seu pão de volta no forno, lembrando que a nossa forma com água continua lá dentro, tá? Colocou aqui, daí ó, nós vamos fechar o nosso forno novamente, só que dessa vez o nosso pano de prato vai estar aqui, ó. Fazendo isso, vai manter com que o ar lá dentro circula e fica úmido, certo? Olha só o que eu tenho na minha mão, comadre. E a outra grande dica desse pão é o seguinte: quando você for assar, não esqueça de pincelar com água, tá? É isso mesmo que você tá me ouvindo. Nada de colocar ovo, leite, nada disso. É água mesmo, tá? Você pincela esse pão direitinho com água, coloca no forno. E essa dica da forma com água quente por debaixo da grelha, com um pano de prato, segurando a sua porta do forno para deixar ele meio aberto. Toda essa dica é para manter a umidade desse forno lá, para deixar o seu pão bem cascudo, tá? Daí o seguinte, na primeira fornada vai demorar uns 10 minutinhos mais ou menos, você tira esse pão, pincela novamente com água, tá? Volta pro forno, mantendo lá a forma com água quente, ou o seu pano de prato lá na porta, mantendo essa porta aberta o tempo todo. Não esquece desse passo a passo não, que é muito importante para deixar o seu pão cascudo e bem firme, tá? E não estraga não. Essa receita é fantástica. É um segredo da comadre Joana Maria para você. Sentiu a crocância desse pão? Comadre, ele é tão saboroso, tão gostoso. Por mais que ele seja cascudo, parece assim que ele é difícil de morder, né? Não, ele é gostoso, ele é saboroso, ele é crocante, ele é incrível. E não tem segredo, comadre, é só você tirar o miolo. Daí você pode servir com o que você quiser. Com ovo pochê, com sopa, com caldo, com creme, enfim. Use a sua criatividade, comadre, que eu tenho certeza que você vai agradar a todos. Agora, caso você faça essa receita, não esquece de tirar uma foto e me marcar lá no Instagram, tá? Que eu vou amar saber qual foi o sucesso que fez aí na sua casa. Tá combinado comigo, comadre? Tô contando com você. E se você ainda não me acompanha nas minhas redes sociais, olha, tá perdendo, hein? No YouTube, por exemplo, eu tenho um vídeo todos os dias, trazendo muita curiosidade, falando de moda, beleza? Todos esses assuntos que nós amamos, tá? Então estou esperando você não só no Instagram, como no YouTube, tá? Não esquece de me acompanhar não, tá? Porque o nosso encontro aqui na Rede TV é todos os sábados às 9h45 da manhã. E agora chegou o momento de eu me despedir de você. Um beijo grande, até lá, tchau!